Fala pessoal, mais um dia trazendo aqui um conteúdo para vocês, um bate-papo. Hoje, mais uma vez, a ilustre companhia do professor Júlio Benvenuti. Obrigado. Tranquilo, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o treinamento de força, né, com restrição de fluxo sanguíneo. Provavelmente já ouviu falar sobre isso, né, em diferentes contextos, enfim, e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre a aplicação disso, se realmente funciona, riscos, benefícios, e ninguém melhor do que o professor Júlio para falar sobre esse assunto com a gente, certo? É isso aí, vamos lá, né, pessoal? Espero ajudá-los. Maravilha. A gente também, o professor Júlio fez uma série de aulas sobre esse tema, então eu vou deixar linkado aqui para vocês puderem, que quiserem acompanhar um pouco mais profundamente sobre isso, tá? Então, em primeiro lugar, professor, quero te perguntar, em um contexto histórico, assim, como é que surgiu basicamente essa questão de restringir o fluxo sanguíneo para treinamento, para melhorar a performance ou força, hipertrofia, enfim. De onde veio isso? Legal. Renan, esse método surgiu assim, meio que por acaso, né? Foi lá na década de 60, no ano de 1965, 66 aproximadamente, um japonês chamado Sato. Ele era praticante de musculação, de fisiculturismo, né? Era adepto do treinamento de força e também adotava práticas do budismo no seu dia a dia, né? E em um determinado dia ele estava realizando uma posição de culto, né, budista, em que ele sentava sobre, né, as suas duas pernas cruzadas. E no final dessa sessão, né, que durou algumas horas, ele percebeu que as pernas, né, sobre as quais ele estava sentado, elas assumiam um tamanho maior, né, um volume maior, uma coloração diferente, estavam mais avermelhadas, estavam mais inchadas, vamos dizer assim. E ele se questionou o porquê daquilo, né? Qual seria o mecanismo por trás daquele evento, né? Aquele evento agudo. E ele foi começando a adotar de maneira mais habitual essa prática, né? E ele chegou à conclusão de que aquilo teria alguma coisa a ver com algum estímulo que estava restringindo a quantidade de sangue que chegava naquele membro, naquela região. E ele chegou à conclusão de que se ele amarrasse uma espécie de torniquete na perna, né, e deixasse lá por algumas horas esse torniquete amarrado na perna, ele teria um efeito agudo parecido, né? E como eu falei para vocês, ele era praticante de musculação, então para quem pratica musculação sabe que em alguns minutos, algumas horas subsequentes, ocorre o inchaço daquela musculatura que você treinou, né? O chamado inchaço, chamado pump, chamado muscle swelling, designe como quiser. Então ele imaginou, se eu associar o treinamento de força, que me causa um inchaço celular, mais essa prática de restringir o fluxo de sangue com um torniquete, né? Se eu associar essas duas práticas, será que não potencializo essa resposta aguda? E o método Katsu Training, ou método de restrição de fluxo sanguíneo, surgiu basicamente desse experimento, né? Então esse cidadão japonês que eu citei para vocês, né, o Sato, ele começou a experimentar nele mesmo diferentes intensidades, diferentes durações de restrição de fluxo sanguíneo. Até que foi despertando o interesse de outras pessoas lá no Japão, ele foi divulgando isso em clínicas, em academias. Isso foi sendo também estudado em universidades e sendo difundido ao longo das décadas para outras regiões do mundo, né, para o continente europeu e também para os Estados Unidos. Então, basicamente, surgiu de uma experiência pessoal, né, uma visualização ali de um evento pessoal, e depois chegou até o contexto acadêmico-científico, né, em que as pesquisas começaram a tentar elucidar os mecanismos que explicavam aquele tipo de resposta. Legal, bem interessante isso. E já que foi para o mundo acadêmico e começou a se estudar, né? Quais são então os resultados disso, né? Qual que é a perspectiva da literatura sobre esse método? Tanto para ganho de força, Sim. mesmo como capacidade, ou para ganho de hipertrofia, se são as Legal, Renan. mesmas respostas, se não, como que é? Sim. Renan, vamos dividir a resposta em uma parte aguda e uma parte crônica, né? Qual é o mecanismo fisiológico que ajuda a explicar a adoção, a utilização desse sistema, né?
Quando a gente está realizando um exercício, por exemplo, para membro inferior, em condições normais, tá? Sem restrição de fluxo sanguíneo, a quantidade de sangue que chega ao músculo ativo é maior porque a demanda metabólica daquele tecido está aumentada, né? A gente sabe disso. Então, consequentemente, o aporte de nutrientes, o aporte de oxigênio está otimizado. Da mesma forma, durante o exercício, a necessidade de remoção, né, de metabólitos, de dióxido de carbono, também está aumentada durante o exercício naquela musculatura, né? Então, o retorno de sangue do músculo estriado esquelético para o coração também está aumentado, ok? Entretanto, quando a gente adota essa prática de oclusão vascular, a quantidade de sangue que chega no músculo-alvo ela está reduzida. Então, ocorre uma restrição de fluxo sanguíneo de maneira parcial, ok? Então, se a quantidade de sangue que chega no músculo está reduzida, é de se esperar que a quantidade de oxigênio que está sendo ofertada para aquele tecido também esteja reduzida. Se eu tenho menos oxigênio no meu músculo para trabalhar, obviamente a tendência é que haja um comprometimento da via energética que depende do oxigênio para produzir energia, que é a via aeróbia, né? Como nós sabemos. Então, com esse comprometimento de atuação da via aeróbia, parece ocorrer uma maior necessidade de produção de energia através da via anaeróbia, mais especificamente a via anaeróbia lática, ok? Então, o que isso traz em termos de implicação, né, para a parte crônica? Com uma maior utilização da via anaeróbia lática, parece haver também uma maior quantidade de metabólitos dessa via, subprodutos dessa via, né? E esses subprodutos vão ocasionar uma maior acidose intramuscular, vão aumentar o estresse metabólico. E o estresse metabólico é um dos mecanismos que que tem sido postulados como para elucidar, né, os mecanismos de hipertrofia, ok? Para responder como ocorre a hipertrofia. Então, uma vez instaurada essa fadiga induzida por acidose, a tendência é que a nossa célula muscular, o nosso tecido muscular, recrute um maior número de fibras musculares para produzir aquele gesto motor, né? Para continuar aquele movimento. Então, a gente sabe que há uma íntima relação entre a quantidade de unidades motoras que estão sendo recrutadas e o quanto de elevação ocorre com a síntese de proteína muscular subsequente a um treino. Então, se eu recruto mais unidades motoras para produzir um movimento, a tendência é que maior seja a elevação da síntese proteica. E a gente sabe que o processo de hipertrofia, né, e também, de certa forma, o ganho de força, ele é dependente desse processo agudo, né, essas elevações agudas subsequentes da síntese de proteína muscular. Então, basicamente é isso. O uso da restrição de fluxo sanguíneo aumentaria o estresse metabólico induziria maior elevação hormonal, maior necessidade de recrutamento de unidades motoras, e isso acarretaria, ainda de maneira aguda, né, numa maior síntese de proteína muscular, e é de se esperar que isso induza maior hipertrofia, resumidamente. Legal, isso é interessante, é mais uma possibilidade, né? Com certeza. Mas partindo para uma aplicação prática mesmo, a gente precisa de equipamentos específicos para inserir isso no nosso dia a dia de trabalho, por exemplo. A gente precisa comprar um esfigmomanômetro bem específico para a utilização disso. Como que a gente consegue fazer isso na prática de forma mais fácil? Legal. Renan, uma grande limitação da implementação prática desse treino é justamente isso que você falou, né? Será que eu preciso adquirir um esfigmomanômetro e um manguito específicos, né, para a utilização desse sistema? Na verdade, no mundo ideal, no mundo perfeito, né, seria legal se todo mundo tivesse acesso, inclusive financeiro, desse tipo de instrumentação. Mas a gente sabe que é um pouquinho mais complicado, né? Então, para os profissionais que pretendem atuar com esse sistema, existem algumas opções relacionadas ao uso de faixas elásticas, né? Se você procurar lá na literatura, quiser mais informações a respeito disso, você vai encontrar com o nome de restrição de fluxo sanguíneo prático, né? Então, o que seria isso? Seria o uso de torniquetes de faixas elásticas que permitam que o treinador induza um certo nível de oclusão, um certo nível de restrição. Então, para que isso seja implementado, obviamente, né,
É necessário fazer uma anamnese bastante rigorosa do sujeito para saber se ele tem algum tipo de complicação cardiovascular que impeça o uso do sistema, né? E para isso, né, quando ocorrer a escolha da utilização dessa faixa elástica, perdão, é necessário utilizar uma escala subjetiva em que o indivíduo que está sendo submetido a esse treinamento possa reportar, né, de maneira subjetiva, como eu falei, a sensação de aperto que ele está experimentando naquele momento. Então você aplica o manguito, né, você aplica uma determinada pressão manualmente, mostra a escala visual de percepção de aperto, que varia de 0 a 10, de acordo com a literatura, e para que você garanta que está sendo ofertada uma restrição parcial do fluxo sanguíneo arterial, o indivíduo deve atribuir valores de 6 a 7. Okay? O que seria esse 6 a 7? Seria apertado sem dor. Isso garante que o fluxo sanguíneo arterial está sendo restrito parcialmente e não totalmente. Valores acima disso tendem a induzir uma sensação de aperto com dor. E aí não é muito interessante, aliás, não é interessante quando a gente pensa nesse sistema. Legal, mas pegando aí um trecho da sua fala, então existe uma população específica que não deveria treinar com esse tipo de método, né? Isso. Como que funciona isso? Para que populações que isso se aplica? E em qual Muito contexto, bem. por exemplo? Excelente pergunta, excelente pergunta. Na verdade, assim, é como eu falei anteriormente, né? O ideal é que seja feita uma anamnese bastante rigorosa em relação ao histórico de saúde dessa pessoa, né? E se você realmente constatar que existe a possibilidade de utilizar essa instrumentação, você tem que familiarizar o indivíduo e expor para ele quais seriam os possíveis riscos, benefícios e efeitos indesejados. Então, normalmente, o que a literatura traz, Ana, é que indivíduos, por exemplo, que é portadores de hipertensão arterial sistêmica descompensado, né, sem uso de medicamento, cuja pressão arterial não esteja devidamente controlada com acompanhamento médico, evitem essa prática. Indivíduo portador de diabetes também evite essa prática, né, de maneira muito frequente. Pessoas com histórico de evento trombótico anterior, né? Indivíduos que já apresentaram histórico recente também de AVE ou AVC, né? Porque eles têm, obviamente, um comprometimento na circulação sanguínea e durante a prática do exercício com restrição, a tendência é que o retorno venoso esteja diminuído. E o aporte sanguíneo para outros tecidos também esteja comprometido, inclusive o tecido nervoso, né? O sistema nervoso central. Então, basicamente, seriam essas populações, né, nessas condições, em que a implementação desse tipo de exercício, desse tipo de sistema, talvez enfrente alguma objeção, né? Durante a utilização desse método, por exemplo, na prática, tem alguns sinais, sintomas ou alguns efeitos adversos que acontecem? Como que a gente vê isso? Como que a Legal. gente lida com isso com o nosso aluno ali, né, com o nosso cliente? Isso é importante a gente citar também, né, Renan? Na verdade, sim, alguns dados na literatura, um estudo recente feito no Japão com mais de 12 mil praticantes do método, ok? Eles verificaram, de acordo com relatos pessoais, obviamente, qual eram os sintomas adversos, né, os efeitos indesejados mais frequentes. Então, o que eles relatam, o que eles reportam nesse estudo, é que o efeito mais comum, né, dentre os praticantes é a chamada hemorragia subcutânea. Então, o que seria isso? Seria uma leve coloração roxa embaixo da pele naquele grupo muscular que está sendo exercitado e que está recebendo a oclusão vascular, né? Raros casos de tontura, desmaio, enjoo. Então, seriam, na verdade, assim, sintomas relacionados à dificuldade respiratória, enjoo, tontura, palidez muito visível, né? Formigamento das extremidades muito acentuado, ok? Perda de sensibilidade nas extremidades muito acentuada, ok? Dificuldade de fala, enfim, cansaço excessivo, né? Seriam aí sintomas aparentes que talvez necessitem ser analisados e, quando presentes,
indicam um interrompimento da sessão, né? Legal. Ainda dentro disso, existe um tempo para a gente utilizar isso numa sessão de treino ou uma quantidade de exercícios, enfim, como que é? Excelente Como que pergunta, é? excelente pergunta. A literatura tem investigado isso, né? Normalmente quando você vai buscar os estudos, eles utilizam esse método em apenas um exercício, né? Em um determinado grupo muscular e apenas um exercício, preferencialmente exercícios uniarticulares, né? Em que há uma menor demanda cardiovascular, bem? Então, já que a ideia é causar um estresse metabólico tão grande e a gente sabe que o estresse cardiovascular está aumentado durante esse exercício, a gente não recomenda, obviamente, a utilização em todos os exercícios da sessão, né? Por uma questão de bom senso, creio eu, né? E em relação à colocação do exercício dentro da sessão, o ideal é que seja realizado mais nos exercícios que se situam no final da sessão, né? Porque pensa comigo, o estresse metabólico é tão grande que se você colocar esse exercício no começo da sessão, a tendência é que haja um comprometimento muito grande na performance dos exercícios subsequentes, né? Então, talvez não seja uma prática muito interessante para quem busca melhora de performance, melhora de adaptação, né? Em relação à duração total que você também citou, né? Se a gente for olhar na literatura, normalmente os períodos de utilização dentro da mesma sessão se limitam ali de 10 a 15 minutos de oclusão, ok? Períodos maiores que isso talvez tornem muito exacerbada a resposta cardiovascular, hemodinâmica, pressórica, enfim. Em relação ao uso durante os intervalos dos exercícios de força, né? Há protocolos em experimentos que utilizam a pressão, que mantém a pressão mesmo durante os intervalos, né, dos exercícios, ou então retiram a pressão, liberam a pressão durante o intervalo entre uma série e outra. Mas normalmente a recomendação é que você mantenha, né? Então você fez lá a primeira série com restrição, você mantém no intervalo, faz a segunda série, mantém no intervalo, né? Para que você possa realmente induzir um estresse metabólico mais pronunciado, né? Então acho que é basicamente isso, E Renato. sobre a intensidade de se utilizar isso? Legal, legal. A literatura geralmente utiliza intensidades de 20 a 30% de um RM, preferencialmente cargas de 30% de um RM, né? Então uma intensidade relativamente baixa, né? Pouco peso, né? E a configuração das séries geralmente são 4 séries, a primeira série com 30 repetições e as outras 3 séries com 15 repetições cada, ok? Com intervalos curtos, de 30 segundos a 1 minuto, obviamente, para potencializar esse estímulo altamente metabólico, né, glicolítico, que é inerente do protocolo. A utilização de intensidades mais altas, Renan, é interessante a gente citar isso, né? Será que se eu consigo potencializar a resposta hipertrófica se eu utilizar bastante peso, né, intensidade alta, associada à restrição de fluxo sanguíneo? Então a literatura já investigou isso, né? O que foi comparado? Restrição de fluxo sanguíneo com intensidade baixa e restrição de fluxo sanguíneo com intensidade alta, ok? Parece não haver benefícios adicionais, ou seja, colocar muito peso e restringir o fluxo sanguíneo não é vantajoso comparativamente com baixa carga e restrição de fluxo. Então esse método, esse sistema de treinamento, ele deve ser preferencialmente destinado, primeiro, a pessoas que querem algum tipo de mudança de estímulo, né? Que querem evitar platôs fisiológicos, psicológicos. Indivíduos que têm necessidade de aumentar força e hipertrofia, mas que não suportam ou que não gostam de treinar com cargas elevadas, tudo bem? E também dentro de processos de reabilitação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, indivíduos idosos, né, que têm um comprometimento grande da massa muscular, que são coisas que a gente vai falar também mais para frente, né? Legal, vamos entrar então dentro desse contexto, que você estava me falando de um estudo que foi realizado dentro do hospital, né? Onde os sujeitos ainda, com a restrição de fluxo sanguíneo, faziam movimentos passivos, na verdade,
era o terapeuta quem fazia, o profissional quem Exatamente. fazia o movimento com eles, né? Fala um pouquinho Exatamente. desse sistema, como que foram os resultados, o que é que eles investigaram exatamente? Legal, Renan. Esse é um estudo sensacional, né? Agora que a educação física está vivendo um momento um pouquinho diferente com essa possibilidade de atuação dentro do ambiente hospitalar, né? Então esse estudo ele vem assim de encontro com esse nosso momento diferente, né? Então basicamente foi um grupo de pesquisadores brasileiros, eles tiveram como objetivo verificar, né? Será que indivíduos que estão acamados, né, em UTI, né, unidade de tratamento intensiva, o uso da restrição de fluxo sanguíneo pode reduzir, pode atenuar a perda de massa muscular, que é característica, né, nessas situações em que o indivíduo está acamado, né, está em recuperação? Então, basicamente, tá, resumidamente, o que eles fizeram? Uma perna do indivíduo era sujeita à restrição de fluxo e a outra perna ficava livre, sem restrição de fluxo, ok? E eles adotavam uma prática chamada de manipulação passiva. É uma prática não muito, é um termo não muito comum para o educador físico, ela é mais comum para o fisioterapeuta. O que seria essa manipulação passiva? É o profissional ali do movimento, o profissional da saúde, mexendo o membro do indivíduo, ok? Ele produzindo movimento articular e não o indivíduo por si só voluntariamente produzindo uma contração muscular e induzindo o movimento articular. Tudo bem? Tranquilo? Então, basicamente, os dois membros do paciente eram submetidos à manipulação passiva, só que um membro era submetido à manipulação passiva com restrição de fluxo e o outro não. Tudo bem? Então, basicamente, o que eles verificaram no final do estudo foi que o membro que recebeu a manipulação passiva adicionado da restrição de fluxo sanguíneo experimentou menores reduções na espessura muscular, ou seja, ele perdeu menos tamanho de músculo, falando de uma maneira mais clara para o pessoal que está assistindo. Então, o simples fato de você ocluir o aporte sanguíneo para aquela musculatura causou um estresse metabólico um pouco mais acentuado e isso ajudou a preservar um pouquinho mais a massa muscular daquela região naqueles indivíduos internados. Sensacional, né, cara? Sem dúvida. Isso é um dado importantíssimo, Com certeza. pensando nessa população que o mínimo de atenuação desse processo já faz muita diferença Sem para ela, dúvida, né? Renan. É um efeito pequeno, né, em termos numéricos e estatísticos, mas em termos de qualidade de vida, de recuperação, né, é um efeito muito grande, sem dúvida. Muito legal. Então a gente falou um pouquinho da aplicação disso no fitness, né? A gente falou dentro desse contexto hospitalar ou de pessoas com algum problema mais sério, né, de saúde. Como que fica a questão de da gente conseguir utilizar isso na prática com mais segurança? Qual que é o Legal. caminho, assim? É a gente estudar mais sobre isso ou a gente já tem um corpo de evidência muito bom e a gente precisa só compreender, eu digo a gente, todos os profissionais, né? Não só quem pesquisa sobre isso, mas para que a gente consiga levar isso mais adiante, porque como você mesmo disse, muitas vezes pode ser uma estratégia até de quebrar um platô psicológico, né? Sem Do sujeito dúvida. que está acostumado a fazer sempre a mesma coisa, vamos dizer assim. Sem dúvida, sem dúvida. Renan, qualquer sistema de treino, qualquer intervenção de exercício, ela deve ser aplicada em contextos específicos, em populações específicas. A gente tem que estudar o caso do paciente, o caso do aluno antes da gente implementar, né? E com a restrição de fluxo sanguíneo, ela não é diferente. Então a gente assim adotar, implementar uma anamnese mais rigorosa, específica sobre o histórico de exercício desse indivíduo, né? Pô, você não vai passar esse treino para um cara que chegou agora na academia. O cara não tem repertório motor nenhum. Imagine metabólico, como é que ele vai suportar uma carga de treino, né? Uma carga cardiovascular, hemodinâmica tão acentuada, né? Se ele não tem um mínimo de background, né? Vamos dizer assim. Mas mesmo assim, eu vejo, Renan, uma possibilidade de aplicação prática por uma gama assim, de populações bem interessante com esse método. Né? Agora sim, é lógico, a gente tem que estudar mais. Né? Você tem que estudar mais, não só esse tema, mas ele é importante no sentido de ser algo, entre aspas, não muito comum na prática do educador físico. A gente não vê muito a aplicação desse sistema
acho que até um pouco por falta de conhecimento e por receio, por medo. Eu vou causar algum problema no Eu meu acho que aluno. esse é justamente com esse objetivo que eu queria fazer essa pergunta. Porque eu acho que existe, quando a gente fala em restringir o fluxo sanguíneo, a gente fala em aumentar a demanda cardiovascular, às vezes o pessoal fica com um pouco de, nossa, mas eu não sei exatamente, eu não tenho muita segurança de aplicar isso na prática, porque talvez eu vou colocar um risco para o meu aluno. Com Mas se a certeza. gente compreender como esses processos funcionam, a gente vai Lógico. diminuindo sempre esse risco, né? Exatamente. Quanto mais conhecimento você tem sobre o tema, né, maior vai ser a sua autoridade para explicar para o aluno os mecanismos, os riscos, os benefícios e mais segurança você vai ter para implementar também, né? Então, com o treinamento de oclusão vascular, não é diferente, né? É lógico, experiência pessoal não é nível, não representa nada em termos de nível de evidência científica, mas acho legal trazer porque eu ainda também trabalho na prática, né? Então eu tive aluno que eu usei esse sistema e a primeira vez que eu fui aplicar, ele ficou tão assustado, que o simples fato de eu colocar o manguito ali no braço dele, eu não apertei, já provocou uma elevação na resposta hemodinâmica dele ali, que eu falei, não vou aplicar. E eu poderia ter explicado melhor para ele, né? Então, assim, quando você chega com dados para o seu aluno, ó, existe esse risco, esse benefício, eu vou controlar essa variável, essa aqui, você vai sentir esse aperto, tudo bem, durante o treino, vai lhe causar uma determinada sensação de desconforto, você familiariza, você ambienta o seu aluno aquilo e você tem mais segurança para implementar aquele tipo de trabalho. Tudo bem? Então, acho que a mensagem principal que fica é isso. Buscar conhecimento para trazer mais segurança para o profissional e para o aluno que vai ser sujeito a isso, né? Legal. Antes de terminar, só queria colocar aí, aproveitando essa onda que a gente tem de treinar em casa, treinar fora da academia, né? Enfim, depois de tudo que aconteceu com a gente esse ano. A gente estava conversando antes de fazer essa gravação aqui, de uma possibilidade. Eu queria que você falasse um pouco mais disso para o pessoal, né? Uma aplicação muito prática. A gente tem alunos que não começaram a treinar em casa, né? E agora que realmente querem ficar treinando em casa. Exatamente. Compraram uns pezinhos, compraram algumas coisas e tal, mas assim, a gente tem uma certa limitação de equipamento, de colocar intensidade no exercício. E também você deu a possibilidade de utilizar faixas elásticas, né? Para fazer isso. Então isso seria mais uma forma de aplicar, de gerar resultado, de criar uma aderência legal do cliente com a gente, né? Com certeza. Isso, eu vejo uma aplicação bem legal, prática sobre isso, né? É possível a gente utilizar isso mesmo assim? Legal. A gente tem investigações, né, Renan, em relação ao uso de restrição de fluxo sanguíneo em ambiente domiciliar, tá? Mais especificamente com indivíduos que estão num contexto pós-cirúrgico, pós-cirurgia de reabilitação de ligamento cruzado anterior. Então, basicamente, o que eles fizeram foi o seguinte: alguns meses, né, acho que, se eu não me engano, um período mínimo de 2 meses depois da cirurgia, os indivíduos foram ensinados a utilizar a restrição de fluxo sanguíneo em casa, treinando sozinho. Então, basicamente, 3 exercícios. Sentar na cadeira e estender o joelho com restrição de fluxo sanguíneo, tudo bem? Sem carga, ok? Só com resistência elástica baixa. Agachamento com peso corporal, sem carga externa, com restrição de fluxo sanguíneo. E, olha só, caminhada com oclusão vascular, tudo bem? Então, o que eles verificaram é que os indivíduos, mesmo treinando em casa, mesmo com uma sobrecarga mecânica ridícula, né, baixíssima, eles apresentavam eles apresentavam aumentos na espessura muscular, eles apresentavam adaptações positivas e significantes de ganhos de hipertrofia e de força. Então, foi exatamente isso que você citou tão bem, né, Renan? A gente vive num momento em que parece que está ocorrendo uma transferência das atividades de exercício para o mundo online, para o mundo de casa. Então a gente tem que buscar na literatura dados como esse para suportar a nossa atuação e é óbvio, né, a gente também não perder aluno, né, porque a gente está correndo esse risco de certa forma. Então a gente tem que se reinventar e a ciência pode nos ajudar a isso, né? Legal, muito bom. Foi um bate-papo muito esclarecedor, acho que valeu muito a pena para todo mundo.
O contato do professor Júlio está aí. Se vocês quiserem deixar mais alguma pergunta, alguma colocação, na próxima a gente grava mais vídeos para falar sobre isso. Se inscreva no nosso canal e obrigado, professor. Valeu, Renan, Deixar um obrigado. recado para a galera aí. Pessoal, obrigado pela participação. Espero ter ajudado e espero vocês aí também nos próximos encontros, né, que a gente vai ter ainda, Renan. É isso aí. Valeu!